Graça e paz vos sejam dadas da parte do Senhor Jesus Cristo. Meu muito bom dia nesta manhã. Tenho certeza que a mão de Deus estará sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e que possamos desfrutar de mais um dia que o Senhor Jesus Ele tem nos concedido. Muitos nesse momento estão se levantando, outros já aprontando os seus afazeres, seu café, para mais um dia de trabalho. E eu sei também o quão é difícil, meu amado, suportar as tentações, as lutas, mas Deus, Ele é poderoso para te ajudar e para te livrar de todo mal que tentar vier contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar. Nesta manhã, eu quero lançar sobre a tua vida uma palavra de bênção, que nesse dia a presença de Deus ela venha a se fazer real na tua vida, que você possa desfrutar da paz de Deus. Não existe outra coisa melhor. Jesus, antes de ser assunto aos céus, de ser crucificado, ele chega para os seus discípulos lá em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dar. A paz de Jesus é diferente. A paz do Senhor Jesus, ela nos traz calmaria, nos traz tranquilidade. Então fique em paz, meu amado. Isso mesmo, fale para si nesta manhã. Fique em paz, minha alma. Descansa, confia que Deus ele vai fazer grandes coisas. Você que não é inscrito, é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. Diariamente postamos conteúdos edificantes para a tua vida. Deixa o teu like e já compartilha esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir de Deus uma palavra. E fique até o final, meu amado, porque Deus, Ele vai falar contigo. Eu quero compartilhar uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículos 27, 28, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Queridos, Jesus aqui no capítulo 14, logo após de ter ensinado para uma grande multidão, e depois do banquete espiritual, houve um banquete físico, fazendo assim a primeira multiplicação de pães e peixe. Jesus, ele alimentou uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, porque Jesus é o nosso pastor, e como nosso sumo pastor, ele supre todas as nossas necessidades. Quando temos ao Senhor Jesus como nosso pastor, não temos falta de nada, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia. Depois dessa multiplicação, você sabe como é o final de culto daquele irmão que tem comunhão com o outro. Depois da oração, da bênção apostólica, a gente costuma cumprimentar os nossos irmãos, a saudar aqueles que são mais próximos, começamos a conversar,
algumas coisas, e não foi diferente neste culto que Jesus estava dirigindo aqui. A multidão queria abraçar a Jesus. Estavam todos interessados em falar com Jesus. Não, logo depois da multiplicação, a multidão se maravilhou. Não, a gente precisa falar com esse mestre. Ele nos alimentou, ele nos deu pão, nos deu peixe. Precisamos falar com ele. E a multidão cercou a Jesus. E quando isso aconteceu, já era tarde, já era o cair da tarde para começar o início da noite. E Jesus dá uma seguinte ordem para os seus discípulos: olha, entra no barco e vão adiante, passai para o outro lado, enquanto eu vou me despedir da multidão. Observe que a ordem de Jesus não era para eles ficar esperando à beira do mar. A ordem do Senhor Jesus não era para eles simplesmente estar no meio do mar, mas a ordem do Senhor Jesus era passar para o outro lado. E há pessoas que às vezes não entendem ou não compreendem aquilo que Jesus está falando. Precisamos compreender aquilo que Deus está falando conosco. Qual é a ordenança que Jesus está mandando, que Jesus está delegando para que nós façamos. Observe que a ordem de Jesus foi clara, só que a Bíblia vai dizer que passando tarde, ou cair da noite, o vento era contrário à embarcação. E eles ficaram no meio do mar, açoitado pelas ondas. Quem sabe agora o desespero bateu na vida dos discípulos, porque eles estavam no meio do mar. Eles não tinham chegado até onde Jesus falou para eles chegarem. E o mar estava revolto, as ondas estavam açoitando a embarcação. Irmãos, fazer aquilo que Jesus tem ordenado não é fácil. Vai se levantar gigantes, vai se levantar mar revolto, as ondas vão tentar açoitar o nosso barco para assolar a nossa fé. Mas é muito forte isso aqui, irmãos, porque às vezes estamos romantizando o Evangelho. Às vezes queremos fazer vistas grossas, porque eu tenho um chamado de pregar. Eu tenho chamado de cantar, eu tenho chamado de orar, eu sou missionário, mas não pense que na obra será só vislumbre, será só alegria. Irmãos, aos levantes, as tempestades, as adversidades dessa vida, mas você precisa fazer menção e confiar na palavra de Cristo, que é: vocês vão para o outro lado. Sabe o que é que Jesus está dizendo nesta manhã? Você vai chegar do outro lado. Ainda que as tempestades sejam revoltas, ainda que os ventos sejam contrários à tua embarcação, ao ponto de o teu barco querer quebrar-se no meio do mar, mas você vai chegar do outro lado. Comente aqui: eu vou chegar do outro lado. Eu preciso que você tenha essa certeza em Deus, naquilo que Ele tem vos falado. Você vai chegar do outro lado. Tem pessoas que estão se perdendo no meio do mar, estão desistindo, estão retrocedendo, mas Jesus não te chamou para você parar. Jesus não te chamou para você retroceder. Oh, glória! Quantas pessoas neste ano de 2026 têm retrocedido? Quantas pessoas, meu irmão, você conhece que já abandonaram a fé, já abandonaram o projeto, mas você será um dos tais que não vai abrir mão da promessa. Você será o diferencial na sua casa. Não abra mão, meu irmão, da palavra que o Senhor falou. Não abra mão da promessa. E a promessa é: você chegará do outro lado.
Eu sei que o vento é contrário. Eu sei que as lutas a cada dia que passa se intensifica. Mas você vai chegar lá, meu amado. Eu creio que nesta manhã Deus vai te dar resiliência. Nesta manhã Deus vai te dar força para você chegar lá. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. E hoje à noite vamos terminar ainda essa palavra. Você que está assistindo, não perca hoje à noite, porque vamos continuar nesse texto e Deus vai continuar falando conosco. Feche os teus olhos nesse momento agora e ore juntamente comigo. Declare: eu vou chegar lá. Querido Deus, amado Pai, graças te damos nesta manhã por essa oportunidade, meu Deus, a qual o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença, de estarmos, meu Deus, na Tua casa. Sabemos que as tempestades têm se levantado, o vento tem sido contrário, as ondas têm assolado ao ponto de tentar quebrar a embarcação. Mas sabemos que o Senhor Jesus nos fez uma promessa. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Que nesta manhã, meu Pai, o Senhor possa dar força aos teus filhos para continuar a jornada, para continuar prosseguindo rumo ao caminho, na certeza que o Senhor fará grandes coisas. Meu Deus, é isso que eu te peço e já te agradeço em o nome de Jesus. Meu querido irmão, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Eu te espero hoje à noite. Não retroceda. Deus está contigo. Ô glória!